espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do Reino. É um privilégio tê-lo conosco neste canal. Eu quero te fazer um pedido. Permaneça comigo até o final deste vídeo, porque eu estarei compartilhando a palavra do Mestre com você. Vou orar por você e profetizar as bênçãos de Deus para você e para a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos numa série de ensino e oração com o tema Deus reage na crise. E hoje, no segundo dia dessa série de ensino, eu quero tratar com você sobre um assunto que mais tem pego quando se fala em crise. Crise financeira. Sim, o mundo inteiro está sofrendo, está sentindo algum impacto da crise financeira global. Provavelmente você não é diferente. E se eu te falar que o próprio Senhor Jesus passou por essa crise financeira? Sim, no Evangelho de Mateus, ele estava mais Pedro, quando chega um cobrador de impostos e pede para ele o dinheiro para pagar o imposto. Então o Senhor Jesus, ele pede para que Pedro vá até o rio, pega o peixe e de dentro do peixe ele tira as moedas para poder pagar o imposto. E assim também é na minha e na tua vida. Ele continua reagindo diante as dificuldades, diante as adversidades. Um bom exemplo que nós poderíamos estar ministrando e orando nesse tema é esse que eu acabei de vos dizer. Mas o tema que o Senhor colocou no meu coração se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 5 ao 7, que diz assim: Ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viva do resto. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler 3 versículos bíblicos que se encontram no capítulo 4 de 2 Reis, que vai narrar uma experiência de uma viúva que perde seu esposo, que era um homem de Deus, servo do Deus vivo, que falece. Só que ele tinha dívidas com credores. E para pagar suas dívidas, os credores foi na casa dessa viúva com o intuito de receber sua dívida, queria levar seus filhos para serem escravos. Essa mulher, mais do que depressa, ela toma a decisão de falar com o servo de Deus, o profeta Eliseu. A Bíblia diz que ele pergunta para ela o que ela tem em casa. Ela, decepcionada, porque se ela já foi atrás de recurso, de ajuda, ele ainda pergunta o que ela tem em casa. É porque ela não tinha condições de pagar esses homens. Quem sabe o recurso que ela foi buscar seria um recurso financeiro. Quem sabe ela imaginou que o profeta Eliseu, usando a sua influência, convencesse aos credores de não lhe cobrar a dívida. Eu não sei ao certo o que foi que passou na cabeça daquela mulher. O que eu sei é que ela teve a decisão correta. No momento de dificuldade, ela recorreu ao homem de Deus. E quando ele lhe faz essa pergunta, creio eu que mesmo ela, entristecida com a ação dele, com a atitude dele, pois ela não tinha nada, mas ela se lembrou que tinha apenas um resto de azeite, uma botija com um resto de azeite. Era pouco, uma quantidade tão insignificante que ela nem dava a ele o devido valor. Mas quando ela conta para o homem de Deus, e o homem de Deus direciona aquela mulher: vai, pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos e traga, mas pega muitas, não pouca. Como ele disse, assim ela fez. A Bíblia diz que então ela chega diante do servo do Senhor e fala: já fiz como disseste. Ele diz: entra para a tua casa, fecha a porta, que eu vou despejar, ou melhor dizendo, que o Senhor vai despejar azeite nas vasilhas. Conta a Bíblia Sagrada que então ela tomba a sua botija com um pouquinho de azeite, e aquele azeite multiplica
multiplica de uma forma sobrenatural. Aquele azeite multiplica de tal maneira que vai se acabando as vasilhas, e o azeite não acabava. Eu tenho algo para te dizer, meu querido. Talvez você está vivendo tempos difíceis, você está enfrentando dificuldade. Talvez você tenha olhado e não tenha achado de onde o recurso virá. Talvez você tenha trabalhado dia a dia e não tenha dado conta de honrar os compromissos. As dificuldades, quanto mais você a trabalha, mais elas aumentam. Mas eu tenho algo para te dizer. Aquele que pode multiplicar e prosperar o teu azeite, ele reage no meio desta crise. Ele reage a teu favor e você cantará um hino da vitória. Você crê nisso? A Bíblia vai me dizer que então, meu querido, ela quando fica com a última vasilha, ela pede mais vasilhas. E o seu filho diz, olha, não tem mais vasilhas. Então o azeite cessa. Não despeja, não desperdiça sequer uma gota de azeite. Com tudo isso, ela chega diante do homem de Deus, e o homem de Deus diz para ela, veja bem, vai, pague a sua dívida e viva do resto. Viva com o resto. Olha só, a providência de Deus foi tão grande para a vida dela, que deu para suprir a sua necessidade naquele momento, e Deus para sustentar ela e os teus filhos até o resto de suas vidas. Porque ele é enfático quando ele diz, pague a sua dívida e viva com o resto. É isso que Deus tem para você, meu amado. Deus tem providência para suprir suas necessidades e guardar e proteger debaixo da providência dele. Você crê nisso? Da mesma forma que o Senhor nosso Deus supriu aquela viúva, da mesma forma que o Senhor nosso Deus proveu o recurso para o próprio Jesus, Ele também essa noite está suprindo as suas necessidades. Ele também vai suprir a necessidade da tua família, vai guardar debaixo das mãos e vai dar a direção certa em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça que eu vou orar por você nesse momento. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel, é no santo e abençoado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu estou, Pai amado, mais uma vez na vossa presença, intercedendo pelo meu irmão, por minha irmã, nessa oração da manhã, ó Pai, pedindo e clamando que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha reagir no meio desta crise que ela está passando, o Senhor venha reagir no meio desta crise que ele está vivendo, vai quebrando todas as cadeias, todas as barreiras, todas as muralhas, vai provendo, Pai amado, condições, provendo recurso. Essa mulher, Pai amada, viúva, ela ainda tinha um pouco de azeite, era pouco, talvez para ela tão insignificante, mas ela colocou na mão do Senhor, e o Senhor multiplicou e prosperou de forma abundante. Eu não sei, Pai amado, o tamanho da dificuldade, o tamanho da dívida do meu irmão, da minha irmã, mas eu sei que o Senhor é o Deus do recurso, o Deus dono do ouro, dono da prata, o Deus que supre as necessidades. Talvez, Pai amado, a crise financeira que tem assolado o mundo tem impactado até no relacionamento desse casal, tem levado pessoas, ó Pai, até mesmo o desejo de desistir de viver, mas o Senhor entra nessa batalha hoje, entra nessa vida hoje, gera condições, levanta, Pai amado, pessoas, da mesma forma que o Senhor enviou anjos ao profeta Elias e levou pão e água, envia anjos, ó Pai, a vida desse homem, a vida dessa mulher, entra com providência, manifesta o teu poder, pois a Bíblia vai dizer que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero profetizar e declarar que a providência virá para a vida do meu irmão, a providência virá para a vida da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Ti, porque está escrito na palavra do Senhor, ó Pai, que tudo que pedirmos em oração, crendo em nome do Senhor Jesus, o Senhor fará. É no nome do Senhor Jesus que eu intercedo, eu uno a minha fé com a fé dele, declaro, ó Pai, a providência, o renovo, o fortalecimento, o agir e o operar de Deus de forma sobrenatural, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meu amado, crê somente e verás a glória de Deus.